Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar alguns indicadores que podem ser utilizados pelos varejistas do setor de combustível para o processo de tomada de decisão. Tomar decisões embasadas em informações está cada vez mais importante. Utilizar das informações, utilizar das ferramentas de controladoria de finanças para o processo de tomada de decisão, para gerar informação, para dar transparência dos dados, é uma coisa que as empresas precisam cada vez mais olhar para isso. E esse processo de tomada de decisão embasado em informações, ele vai contribuir, ele vai se somar à experiência que o gestor tem no setor que ele atua, ao feeling dele naquele segmento, e isso vai proporcionar, essa união vai proporcionar que as decisões sejam cada vez mais adequadas. Nesse sentido, eu vou apresentar alguns indicadores para o segmento, para os varejistas do segmento de combustível. Esse segmento é um segmento que eu tenho um certo apreço. Enquanto criança e adolescente, meu pai foi proprietário de um posto de combustível. Eu tive a oportunidade de trabalhar como frentista, e eu, junto com meu irmão, e foi um aprendizado muito grande que nós tivemos nessa atividade. Os indicadores que eu vou apresentar, eles devem ser analisados não numa data específica, mas sim uma evolução. E aí eu sugiro que os gestores utilizem, pelo menos a partir de janeiro de 2019, um histórico. Porque o histórico ele vai ser importante para acompanhar o que passou, e é indicado que se tenha um planejamento, um orçamento, para olhar para frente também, para não ficar só olhando pelo retrovisor. E esse planejamento vai sinalizar as perspectivas futuras do negócio. Então, acompanhar essas variáveis no tempo é que vai trazer a informação relevante para o processo de tomada de decisão. A primeira variável que eu vou elencar é volume de vendas por produto. Analisar qual que está sendo o volume de venda de cada um dos produtos, e no caso do setor de varejista de combustíveis, dos postos, o número de produtos é bem pequeno. Tem os combustíveis e lubrificantes, aí lubrificantes um número um pouco maior de volume, de itens, mas não são muitos itens, e a conveniência, que pode ter ou não ter a conveniência, e caso tenha a conveniência, aí sim tem um número maior de itens. Mas, se a gente olhar para o posto, desconsiderando a conveniência, o número de itens é pequeno. Então, acompanhar o volume de vendas desses itens, mês a mês, qual que está sendo a tendência da venda? O volume médio da venda diária. Então, além de analisar a venda no volume maior, qual que está sendo a venda diária? E aí, sazonalidade nos dias da semana. Será que tem algum dia da semana que existe que um produto vende mais do que o outro? Muito provavelmente isso vai acontecer. Então, essa sazonalidade vai ser possível ser medida analisando esse volume de venda diário. Outra informação é a margem de contribuição gerada pelos combustíveis. Quanto que o combustível está trazendo de margem de contribuição para o posto? Também quanto que a loja de conveniência, quando existe, e quanto que os lubrificantes trazem de margem de contribuição para o posto. Então, analisar a margem de contribuição separado por segmento: combustível, lubrificantes e loja de conveniência. Ter o histórico dessas informações é necessário, é importante, para que o gestor consiga entender o negócio dele com mais clareza. Além disso, outra informação seria a despesa total por litro vendido. Então, qual que é a despesa total do posto? E transformar ela por litro. Trazendo para a unidade de litro de combustível vendido, a informação fica mais palpável. E aí, quando eu falo de despesa total, outra variável seria a despesa com pessoal. Quanto que custa o funcionário? Aí, quando eu falo de quanto custa o funcionário, é salário, EPIs, encargos, férias, tudo que precisa ser pago, ser gasto com a equipe. Quanto que custa por litro vendido o gasto com o pessoal? Outra informação, margem líquida dos combustíveis. Lá em cima eu falei da margem de contribuição. Agora eu já estou falando de margem líquida. O que é a margem líquida? É a margem de contribuição menos o custo fixo por unidade. Então, quanto que o combustível está trazendo de margem líquida? Quanto que os lubrificantes, quanto que a conveniência traz de margem líquida para o posto? E, para finalizar as variáveis exclusivas do posto, o ponto de equilíbrio em faturamento e em volume.
essa informação ela vai trazer, né, essa variável ela vai trazer uma informação interessante para o posto saber qual que é o faturamento mínimo que ele precisa para ele poder ficar no 0 a 0, não perder e nem ganhar. E aí ele vai colocar esforços para poder fazer com que o faturamento seja maior do que o ponto de equilíbrio. Além dessas variáveis que são exclusivas do posto, existem outras variáveis que aí servem para qualquer segmento, que são indicadores operacionais. Por exemplo, a evolução do faturamento, como que está o faturamento da empresa, a evolução dos gastos, e aí para falar de evolução dos gastos é interessante segmentar os gastos, gasto com pessoal, gasto com limpeza, né? Dependendo do segmento, então segmentar esses gastos. E para trabalhar esses gastos, eu estou partindo do pressuposto de que os negócios já têm as informações, mas para quem não tem informação, é necessário anotar todos os gastos que o negócio tem, porque somente medindo, somente anotando e conhecendo esses gastos, o gestor poderá conseguir intervir e identificar, eu estou gastando muito em algum determinado ponto, em alguma determinada questão, e poder gerenciar esses gastos. Então, analisar a evolução dos gastos. Outra informação seria a margem bruta e margem líquida. Quanto que o negócio está trazendo? Qual que é a margem bruta do negócio? Qual que é a margem líquida? Quantos por cento de cada real vendido é lucro? Isso é uma informação importante de ser analisada. Indicadores referentes ao capital de giro. E aí analisar estoque, analisar contas a receber, analisar contas a pagar e analisar a necessidade de capital de giro. Pode ser que o posto esteja com necessidade de capital de giro, né, com muita necessidade de capital de giro, em função do estoque que está elevado. E como o combustível, por exemplo, que é o produto que mais gira, que mais representa estoque dentro de um posto, como é um produto que pode ser comprado e recebido rápido, não há tanta necessidade do estoque estar muito elevado. O posto pode trabalhar com estoque, né, trabalhar com estoque mínimo, de um estoque de segurança, e aí ele vai repor o estoque à medida que, na hora que precisa. E vai diminuir a quantidade de recursos que está em estoque, que consequentemente pode diminuir a necessidade do capital de giro. Analisar o contas a receber. Hoje em dia, a maior parte dos postos trabalham com cartão de crédito. Então, o cartão de crédito deu vencimento, ele recebe. Mas tem muitos postos que ainda trabalham com as notinhas. Será que os clientes estão pagando em dia? Se não estão pagando, não é fácil, mas tentar receber o quanto antes para poder trazer esse dinheiro para dentro da empresa, porque isso vai proporcionar uma tranquilidade, né, de caixa e financeira da empresa. Além disso, quando eu falo de caixa, é importante a gente falar do fluxo de caixa. Conhecer o fluxo de caixa do posto. Quais são os gastos, né? Colocar numa planilha os gastos e as receitas. Historicamente, você já tem um conhecimento das receitas, né, das vendas, a partir de um planejamento, do orçamento também que possa existir. Você consegue gerenciar, né, o gestor vai conseguir gerenciar previsão de receita e previsão de gastos. E acompanhar o fluxo de caixa no dia a dia. Identificar possíveis faltas de caixa com antecedência. Ou às vezes o posto está com caixa muito elevado, ele pode pegar esse dinheiro, aplicar ele, e ele está numa conta corrente sem render juros. Então, acompanhar o caixa da empresa é uma informação que deve ser feita, né, deve ser acompanhada muito de perto. E para finalizar, eu vou chamar a atenção de outros indicadores que podem ser, que devem ser utilizados. Indicador de rentabilidade, qual está sendo a rentabilidade, indicadores de liquidez, como que está a capacidade de honrar os compromissos de curto prazo, os indicadores de endividamento e composição das dívidas, as dívidas, se quando existem, são de longo prazo, de curto prazo, e como que está a saúde financeira da empresa. Bom, é isso. Eu desejo a todos e todas sucesso nos negócios,